Olá, estudantes do segundo ano do ensino médio, A e B. Nós estamos então, iniciando aí mais uma semana de aulas. E nessa semana nós vamos dar início à nossa apostila, a apostila Rodrigues Alves, que é a apostila que vocês foram pegar na escola, Vocês foram levar o caderno de atividades da sede de fevereiro e março e vocês retiraram a apostila de abril, certo? E vocês devem ter dado alguma folheada nessa apostila. E ela está dividida em duas partes, Nós temos uma parte, então, dedicada ao diagnóstico de 2020, onde nós vamos trabalhar algumas habilidades que são essenciais, que serão essenciais, para o ano de 2021. E depois nós temos a parte já do conteúdo da base, o conteúdo do núcleo integrador e também das unidades curriculares, que é o conteúdo diretamente ligado a esse ano, Então, na aula de hoje, da nossa disciplina de intervenção comunitária, nós vamos dar início ao conteúdo e nós vamos trabalhar primeiro aquela parte do diagnóstico, tá certo? E eu já vou usar esse diagnóstico para fazer uma introdução para o nosso conteúdo da intervenção comunitária, que vai ser uma matéria um pouco mais prática, ela vai necessitar que vocês façam uma interação maior, que vocês sejam agentes ativos na hora de conseguir resolver os problemas que serão apresentados. Então, ela não é uma disciplina tão teórica. Ela vai precisar que vocês tenham alguns conceitos em mente para que vocês possam, na hora de resolver ali os problemas, apontar soluções para facilitar, que vocês consigam apontar essas soluções de uma forma clara, de uma forma objetiva. Então, alguns conceitos vocês vão ter que saber. Mas ela é uma disciplina, então, mais interpretativa e que depende mais do posicionamento de vocês, tá certo? Então, a nossa primeira aula da intervenção comunitária, deixa eu passar aqui, eu coloquei na apostila, Vocês vão fazer a leitura de uma notícia. E a notícia está com este título: com pandemia, poluição no rio Tietê reduz 8% em 2020, diz SOS Mata Atlântica. Então eu coloquei essa notícia aqui, eu coloquei só o título dela, Mas na apostila de vocês vai ter a notícia ali por completo e vocês deverão inicialmente realizar a leitura, dessa notícia, uma leitura completa, uma leitura onde vocês vão analisar os itens que estão ali no meio e vão começar a pensar nesses itens. Será que é assim? Será que pode melhorar? Será que isso realmente está acontecendo? Então, é aquela leitura mais devagar que vocês deverão fazer para que vocês possam identificar as informações que vão estar contidas ali no meio dessa notícia e com o meio dessas informações, utilizando elas, vocês consigam formular as respostas dos questionamentos que foram apresentados. Lembrando que são questionamentos que vão depender mais do ponto de vista de vocês, mas esse ponto de vista ele tem que ter algum tipo de embasamento, tá certo? Então, vocês farão essa leitura dessa notícia. Então, eu coloquei aqui uma imagem só, acredito que todos conheçam, Mas a notícia vai estar falando a respeito deste rio, que é o rio Tietê. É um rio que tem uma taxa de poluição muito grande, porque ele passa ali pela cidade de São Paulo. E nesse rio é lançado muito lixo, é lançado esgoto, que não é tratado. O pessoal também, a sociedade de maneira geral, utiliza ali para descartar muitos produtos. Então, falta uma conscientização por parte da população também. A população tem culpa aí nessa questão. Então, a notícia vai trabalhar com este rio aqui. Se vocês derem uma folheada ainda mais a fundo na nossa apostila, o que vai acontecer? Eu sempre vou tentar, nessa questão da intervenção,
trabalhar com vocês algo abrangente, que é o que nós estamos fazendo agora, né? Nós estamos pegando um rio que não é da nossa região, mas que está presente no Brasil e que é bem famoso. E eu vou tentar trazer esse abrangente para o nosso cotidiano, que vai ser a segunda parte da apostila, onde vai ser apresentado também o problema relacionado à água, mas daí já sim é algo que pega ali, né, a cidade de Itaporã, que pega a nossa cidade, certo? Então eu sempre vou tentar trazer esse do abrangente para o mais próximo. Por quê? Porque dessa forma vocês vão conseguir fazer a coleta e absorver mais informações, e essas informações elas vão ser bastante válidas para vocês no futuro. Então, é para não limitar algo somente na nossa região e ficar uma coisa muito pequena, tá certo? Então, por isso que eu estou trabalhando dessa forma. Daí eu coloquei aqui, ó, alguns pontos que vocês deverão identificar no texto, nessa notícia, e pensar a respeito desses pontos, né? Talvez até fazer algumas pesquisas, ler mais sobre o assunto, na internet vai ter bastante informação, mas esses são os pontos aí mais importantes, né? Que vocês irão encontrar na notícia e que vocês devem ter uma outra visão ali em cima, né? Parar para pensar um pouquinho. O primeiro ponto é sobre a diminuição, né, da poluição do rio Tietê no ano de 2020, que até é o que traz o título da notícia. Então vocês devem pensar, vocês deverão aí pensar, né? Será que essa diminuição ela é significativa? Por que será que ela aconteceu, né? O que será que ainda pode ocorrer para melhorar? Vocês vão ver que no meio da notícia, vou dar um spoiler aqui, né? Vocês vão ver que no meio da notícia, apesar de estar falando da diminuição, um trecho do rio que geralmente é analisado todos os anos, no ano de 2020 ele não foi analisado. E é um trecho que é considerado poluído. Então, será que essa falta de análise desse trecho ele impactou nesse resultado aqui, dessa diminuição? Será que esse resultado ele não é um pouco fictício? Vamos colocar dessa forma? Então, reparem que tem várias coisas para a gente pensar em relação a essa temática. O segundo ponto é em relação à qualidade da água do rio Tietê, para o consumo ou não. Então, será que essa água ela já pode ser consumida? Será que ela ainda não pode ser consumida? Será que vai depender da região ali que a gente está falando? E daí, quando a gente fala da qualidade da água, a gente faz essa menção diretamente, né, à sociedade, ao consumo da água. Mas e os seres vivos? Será que eles já estão consumindo? Será que essa água não está fazendo mal para eles? A parte ali dos peixes também. Será que os peixes estão tendo uma qualidade de vida nesse rio? Será que existem peixes? Será que desapareceu alguma espécie? Então reparem que tem muitos pontos a serem questionados, a serem comentados. Outro ponto importante é em relação às obras de saneamento que estão sendo realizadas, né? Então, quando a gente faz essas obras de saneamento, obviamente que a qualidade, né, começa a melhorar, porque está acontecendo o saneamento básico ali naquela determinada região, e esse saneamento vai tratar, por exemplo, né, o esgoto. Então, se a gente trata o esgoto, a gente já consegue amenizar um problema, e dessa forma, né, a tendência é que a poluição diminua. Eu já trabalhei com vocês no ensino fundamental, já cheguei a comentar alguma coisa em relação à questão do saneamento básico do Brasil de forma geral, que ele melhorou nos últimos anos e de uma forma direta, quando ele melhora, nós temos que algumas doenças elas tendem ou a desaparecer ou a diminuir, justamente por conta dessa questão, dessa diminuição da contaminação, que diminui a quantidade ali, né, de agentes patogênicos, né, de patógenos, que são causadores de doenças, inclusive no próprio ser humano.
Outro ponto, e isso o texto vai trazer alguma coisa, e daí eu quero pedir uma atenção especial aqui para este ponto 4, né? Que é o comportamento das pessoas em meio à pandemia da Covid-19 em relação à contaminação do Tietê. Por quê? Lembra que eu falei para vocês há pouco, né? Que as pessoas elas tinham a tendência de pegar o lixo ali que é produzido por elas e elas jogarem, né? Literalmente esse lixo no rio Tietê, né? Que está totalmente errado. Porém, né, com a questão da pandemia, vocês sabem que tem a questão de isolamento social, que diminuiu bastante, né, a circulação de pessoas. As pessoas estão, em alguns casos, né, tentando ficar em casa, para não aglomerar, para não contrair a doença, né? Então, de que forma que esse ficar em casa ele interferiu nessa contaminação desse rio Tietê em relação à parte de lixo? Então, será que a pessoa ela ficou em casa, ela produziu menos lixo e por conta disso ela reduziu o lixo que é jogado ali no rio? Então, será que existe essa conexão? Então, vocês precisam pensar também. E o outro ponto, né, é em relação aos investimentos que são feitos para que aconteça a despoluição, né, tanto dos rios Tietê como do Pinheiros. E vocês vão ver na notícia que a gente está falando aqui de bilhões de reais. Não é pouco dinheiro, não, é muito dinheiro. E daí vem aquele questionamento. Será que realmente todo esse dinheiro está sendo aplicado? Será que não está tendo um desvio aí por fora de dinheiro, né? Um superfaturamento de alguma coisa, utilizando como pretexto essa questão da despoluição do rio? Será que ela realmente vai acontecer? Porque eles colocam uma data, eles colocam um prazo para que isso ocorra. E se a gente pegar a níveis de gráfico, essa poluição nos últimos anos ela tendeu a aumentar, não a diminuir. Diminuiu no ano passado, né, porque a gente tem a questão da pandemia e de certa forma pode ter interferido. Mas a tendência foi uma tendência de crescimento da poluição e não de redução. Então vocês precisam pensar em relação a isso também, tá? Então reparem que tem 5 pontos aí muito importantes para vocês terem esse pensamento crítico, tá certo? E daí eu coloquei aqui, né? Então agora você vai ser o pesquisador e o agente crítico na construção de uma sociedade melhor, que é o embasamento aí da nossa disciplina de intervenção comunitária, que em diferentes problemas sociais, tá certo? Que a gente vai estar trabalhando aí ao longo do ano. E daí eu trouxe para vocês os 2 questionamentos, que são as perguntas, né, que estão na apostila e que vocês deverão resolver. Então a primeira pergunta ela diz o seguinte: imagine que você se tornou um pesquisador e começou a trabalhar em um grande e famoso laboratório que realiza análise da qualidade da água do rio Tietê através de pesquisas periódicas a fim de verificar a presença de substâncias tóxicas e de micro-organismos patogênicos. Partindo deste ponto, quais são os fatores referentes à sociedade que mais têm colaborado para a poluição do rio Tietê? Então, como eu falei, são questões aí que vai levar você a pensar. Então, a gente está trabalhando aqui, você se formou, né? Você se tornou um grande pesquisador. Coloquem a mão na consciência e imaginem a situação. E você está trabalhando num laboratório famoso que trabalha com análises da água do rio Tietê em diferentes pontos ali, para ver se esse rio ele está com condições ideais de água, se a água está limpa, se a água está suja, se ela está com muita poluição, se a poluição diminuiu, enfim. Então vocês precisam aqui, né, através dessa análise, pensar e elencar, né, quais são os fatores, o que a sociedade ela vem fazendo. A sociedade, as pessoas como um todo, desde uma pessoa ali individual
até um conjunto de pessoas, talvez uma empresa. O que a sociedade ela vem fazendo que tem causado, né, que já causou toda essa poluição no rio Tietê? O que as pessoas estão fazendo? Então é isso que vocês vão elencar. Quais são as principais contribuições, né, contribuições entre aspas, que são contribuições negativas das pessoas e da sociedade que fazem com que ocorra essa poluição no rio Tietê. Então esse é o primeiro questionamento nosso. No segundo questionamento, né? Então você terminou ali de levantar as situações que a sociedade causa essa poluição no rio. E daí nós temos no segundo questionamento o seguinte: agora que você já identificou os principais problemas relacionados à sociedade e à poluição no rio Tietê, aponte 2 medidas que podem ser eficientes na conscientização da população e também na despoluição deste rio. Então, você conseguiu identificar os problemas na questão 1. Então, a sociedade está fazendo isso, isso e isso. A pessoa individual, ela contribui negativamente dessa forma. A indústria faz isso, que não é bom. Você conseguiu identificar os problemas na questão 1. Com base nesses problemas que você identificou, agora na questão 2, você vai elencar 2 medidas que seriam eficientes para que a população fique conscientizada e que a poluição desse rio ela comece a diminuir, né? Que comece a acontecer essa despoluição. Então, seria necessário que fosse realizado um projeto para... por exemplo. Seria necessário fazer uma intervenção onde uma palestra seria dada nas empresas, levando a conscientização. Então, isso é com vocês, tá? Não tem só 2 medidas, tem várias. Mas vocês vão apontar 2, né, que vocês vão julgar que serão eficientes nessa conscientização da população e da sociedade como um todo, certo? Então, essa é a nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham esse olhar crítico, né? Nossa disciplina depende desse olhar crítico de vocês nessas propostas de intervenção. Então, pensem bastante aí a respeito. E daí eu sempre gosto, né, de colocar no final da aula uma frase que é pra gente refletir, né, sobre alguma coisa. E na frase nossa dessa semana eu coloquei o seguinte: a inteligência é o que você usa quando não sabe o que fazer. Então, é uma frase do Jean Piaget, né? Reflitam também sobre a frase, mas reflitam principalmente, né, sobre aquelas questões que eu levantei em relação à notícia, certo? E daí, com base nessas reflexões que vocês vão fazer, vocês vão conseguir ter esse olhar crítico para resolver as questões 1 e 2, tá certo? Então, do mais, tenham uma excelente semana. Contem comigo para o que precisar, né? Eu sempre vou estar atendendo vocês ali no privado. Caso seja necessário, eu faço esse atendimento individualizado. E daí, na próxima semana, né, na próxima aula, nós já vamos trabalhar com um problema relacionado à água que afeta diretamente a cidade de Itaporã, tá certo? Que é a região aí da nossa escola e da nossa comunidade, tudo bem? Então, tchau, tchau, pessoal, e até logo, tá? E não deixem as atividades acumularem, porque senão depois vai ficar muita coisa para vocês fazerem e vocês não darão conta, tá bom? Um grande abraço, até mais!